A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs que estão me apoiando nesse trabalho, nesses vídeos, que estão sempre aqui dando seu like, compartilhando, se inscrevendo. Muito obrigada a cada um de vocês por esse apoio. Hoje eu, irmã Deise Messias, vou trazer uma palavra sobre Ruth, a Moabita, sobre a sua perseverança que transformou o deserto em colheita. Meus irmãos, o livro de Ruth é uma joia na Bíblia, um hino à lealdade, à perseverança que demonstra como as maiores bênçãos de Deus podem surgir de atos de fé, sacrifício e determinação. A decisão de Ruth de deixar sua terra e seguir sua sogra Noemi é o ponto de virada que transforma a tragédia em triunfo. Então foi uma escolha que mudou o seu destino. Então a história do livro de Ruth começa com tragédias, porque morre o sogro, morre o marido de Ruth, morre o marido de Orfa, que eles eram 2 irmãos. Então a família não tinha mais homens, só ficaram 3 mulheres. E Orfa decide voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth, a Moabita, ela toma uma decisão muito interessante. Por quê? A sogra Noemi decide voltar para Israel. Ela era de Belém da Judéia, né? Um lugar onde Ruth não teria muitas opções, por ser uma estrangeira, uma viúva sem recurso. E Noemi, em sua amargura, encoraja Ruth também a voltar para a casa de seus pais, já que ela já estava ali na sua terra. Ela a encoraja: volte, minha filha, vai para seus parentes. Mas ela não aceita essa palavra de sua sogra. E está registrado em Ruth, capítulo 1, versículo 16, quando ela fala para a tua sogra: não insista comigo para que eu te deixe e me afaste de ti, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que palavra linda que esta mulher fala para a tua sogra. Então, esta perseverança não é apenas um afeto familiar, é um compromisso de fé e um ato de sacrifício. Ruth se recusa a abandonar Noemi, que havia perdido tudo. Ela valoriza o relacionamento e o cuidado mútuo de seu próprio conforto e segurança, porque ela já estava em sua terra. Ali, com certeza, ela tinha parentes que poderiam acolhê-la, mas ela prefere seguir em frente com a tua sogra. Então, ao declarar: o teu Deus é o meu Deus, Ruth também renuncia aos deuses de Moabe e abraça o Deus de Israel. É uma perseverança na busca pela verdadeira fé, mesmo que isso signifique se tornar uma pessoa sem expressão numa terra onde ela não conhecia ninguém, onde ela não conhecia o Deus deles, os seus costumes. Mas ela diz: eu vou com você, não vou te deixar. Então, Ruth troca, né, ali a segurança relativa. Ela troca a cultura de Moabe e vai para Israel com sua sogra.
Então, a perseverança de Ruth não a levou a uma vida mais fácil, mas a uma vida de propósito sobre as asas de Deus. Então ela recebe ali a bênção do favor e da provisão. Que ao chegar em Belém, Ruth não se sentou para esperar. Com perseverança, ela foi trabalhar, foi catar milho no campo. Um trabalho árduo, pesado, cansativo, né? E aconteceu o quê? Quando Ruth decide ir catar milho, diz o texto que, casualmente, ela foi parar no campo de Boaz, um parente rico e bondoso de Noemi. Então, essa casualidade, meus irmãos, nada mais é do que a mão do Senhor Deus, em lealdade à atitude de Ruth. Então, eu estarei lendo aqui Ruth capítulo 2, de 1 a 3, para entendermos isso que o Senhor fez na vida de Ruth. E diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Olha só que coisa linda. E o versículo 11 e 12 diz assim: e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um campo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Olha que palavra linda que esse homem declara sobre a vida de Ruth. E Boaz, meus irmãos, ele foi o Goel na vida de Ruth. O que significa isso? O Goel exercia um papel essencial na sociedade israelita. Ele exercia algumas funções. A primeira função era de resgatador de pessoas e bem. O Goel tinha o dever de recomprar terras ou propriedades da família que haviam sido vendidas por necessidade ou pobreza, garantindo que a herança permanecesse na tribo. O Goel também ele resgatava pessoas. Se um parente se vendesse como escravos por dívida, o Goel era o responsável por pagar o preço do resgate para restaurar a liberdade do parente. E no caso de Ruth, o Goel era o Boaz, era o parente mais próximo. Então, ele tinha o dever de se casar com a viúva sem filhos do parente falecido. Olha só que coisa, né, linda? E a fim de suscitar descendência em nome do falecido, mantendo assim o nome e a herança familiar. Então, explicando melhor, Boaz casando com Ruth e Ruth gerando o filho seria considerado do falecido, levaria o nome do falecido, e assim a herança que era do pai passava para o filho. E ele honrou
essa parte, né, de ser um Goel, de assumir aquela mulher e o filho sendo considerado do marido falecido. Então, Ruth obtém não apenas um marido, mas um lar seguro, uma nova família, a restauração de sua honra, de sua dignidade, né, que Noemi havia perdido, ficando viúva. Então, Ruth, ela entra, meus queridos, para a linhagem messiânica. A maior bênção de todas foi essa, com o filho de Ruth chamado Boaz, né? Porque o Obed foi pai de Jessé, né? O Obed foi o filho de Ruth com Boaz. E esse filho, mais tarde, lá na frente, ele teve um filho que colocou o nome de Jessé. E o Jessé, mais tarde, teve um filho chamado Davi, que se tornou o rei em Israel. Então, Ruth, a moabita que perseverou na fé, é incluída na linhagem do rei Davi e, consequentemente, na genealogia de Jesus Cristo. Então, o seu ato de fidelidade a um Deus desconhecido a coloca no coração do plano de salvação de Deus para toda a humanidade, que veio a nos alcançar. Veja que história mais linda da parte do Senhor. Então, meus irmãos, Ruth, ela sacrificou, né, a sua segurança em Moabe e escolheu o Deus de Israel. E ela foi recompensada, né? A promessa de Boaz, que o Senhor te retribua e o teu feito e te seja concedido pelo pleno galardão por parte do Senhor. Quando ela recebeu essa palavra lá na frente, ao chegar ali em Belém, ela recebeu esta profecia da parte de Boaz. E esta profecia foi cumprida em sua vida, né? O casamento de Ruth e Boaz não é apenas uma história de amor restaurado, é um evento profético. Que nós possamos ter essa história em nossas vidas como um exemplo dessa mulher, essa mulher forte, essa mulher corajosa, que vem nos trazer um alento nas horas das nossas dificuldades, que a gente possa se lembrar do que Ruth passou e da decisão que ela decidiu tomar, a qual fez transbordar de alegria o coração do nosso Deus. Eu creio que se o Senhor estava sentado no seu trono, ele se levanta, ele se alegra com aquela decisão. Minhas irmãs, e a recompensa é incomparável. Fazer parte da genealogia de Jesus. Então, precisamos sempre estar prontas a tomar decisões que agrade o coração do nosso Deus, porque a recompensa não tem preço, não tem entendimento de tão bom que o Senhor recompensa aqueles que agem com sabedoria, com entendimento, como foi na vida de Ruth. Então eu deixo essa palavra para você hoje. Vamos perseverar em servir a esse Deus, porque momentos chegarão que vamos precisar tomar decisões, e essas decisões precisam fazer parte do trono do Senhor e os planos dele para a nossa vida. Minhas irmãs, meus irmãos, fique com Deus, que essa palavra vos abençoe grandemente e vamos continuar servindo a esse Deus maravilhoso, porque vale a pena. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.